Durante muito tempo você acreditou que sua vida financeira estava sob controle, não porque sobrava dinheiro todos os meses ou porque existia uma grande organização impecável, mas porque no geral as coisas pareciam funcionar. As contas eram pagas, o salário entrava e nenhum grande desastre financeiro parecia acontecer. Sempre existia aquela sensação de que, se fosse realmente necessário, você conseguiria se reorganizar rapidamente, talvez cortar alguns gastos, trabalhar mais ou apenas tomar mais cuidado por um tempo. No fundo, você acreditava que ainda tinha controle suficiente sobre tudo. E justamente por isso os sinais começaram a passar despercebidos, porque nenhum deles parecia grave isoladamente. Uma compra parcelada aqui, um gasto impulsivo ali, pequenas decisões financeiras feitas no automático enquanto a rotina seguia normalmente. O problema é que o cérebro humano raramente percebe padrões perigosos enquanto eles ainda parecem pequenos. Tudo aquilo que cresce devagar tende a parecer normal. E quando algo parece normal, quase nunca desperta urgência suficiente para mudar. Aos poucos, sua vida financeira começou a ficar mais apertada sem que você percebesse claramente quando aquilo aconteceu. O dinheiro ainda entrava, mas permanecia menos tempo disponível. O salário parecia desaparecer mais rápido do que antes. No início, você encontrou explicações simples para isso. O custo de vida aumentou. Os preços subiram. O mês foi mais difícil. Surgiram alguns imprevistos. Tudo parecia temporário e completamente justificável. O problema é que o temporário começou a se repetir todos os meses, e ainda assim seu cérebro continuava acreditando que estava tudo administrável. Você continuava trabalhando, recebendo salário e mantendo a rotina funcionando. Então parecia exagero enxergar aquilo como um problema sério. Afinal, não existia uma crise evidente acontecendo. Mas existe algo perigoso em problemas financeiros silenciosos. Eles raramente chegam causando impacto imediato. Crescem lentamente enquanto sua percepção se adapta ao desconforto aos poucos. Você começa a perceber pequenas mudanças. A ansiedade antes de abrir o aplicativo do banco. O cálculo mental constante antes de qualquer compra. A sensação de alívio quando o salário finalmente cai na conta. Mesmo assim, ainda parece cedo demais para a preocupação real. Seu cérebro continua repetindo a mesma ideia. Ainda está sob controle. E talvez essa seja uma das frases mais perigosas da vida financeira. Porque ela faz você acreditar que ainda existe tempo suficiente para resolver tudo depois. Enquanto isso, pequenas decisões continuam acontecendo todos os dias. Delivery para aliviar o cansaço. Compras rápidas para compensar um dia ruim. Parcelamentos que parecem pequenos demais para preocupar. Nenhuma dessas decisões parece destrutiva individualmente. Pelo contrário, todas parecem normais dentro da rotina de alguém cansado, tentando apenas tornar o dia um pouco mais suportável. O problema é que o cérebro não calcula o peso emocional e financeiro do acúmulo enquanto ele acontece lentamente. Ele percebe apenas o conforto imediato produzido por cada pequena decisão. Então, os hábitos começam a se fortalecer silenciosamente. Você gasta não porque deseja exagerar, mas porque sua rotina cria necessidade constante de pequenas recompensas emocionais. Aos poucos, o dinheiro deixa de construir tranquilidade. Ele passa apenas a sustentar a própria rotina sem permitir muito espaço para respirar. Enquanto você acompanha essa situação, talvez esteja lembrando de momentos em que percebeu pequenos sinais financeiros desconfortáveis, mas escolheu ignorar porque parecia que ainda dava para resolver depois. Se isso já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. O cérebro humano possui uma capacidade impressionante de normalizar situações desconfortáveis quando elas acontecem gradualmente. É exatamente por isso que muitas pessoas demoram tanto para perceber que perderam o controle. Não existe um momento claro em que tudo desmorona. Existe apenas uma sequência de pequenas adaptações ao aperto financeiro até que aquilo comece a parecer parte natural da vida. Você começa a usar o cartão com mais frequência. Depois começa a parcelar mais coisas. Em seguida, percebe que parte do salário já nasce comprometida antes mesmo de entrar na conta. Mesmo assim, ainda parece administrável, porque tecnicamente você continua pagando tudo. E enquanto as contas ainda estão sendo pagas, o cérebro interpreta aquilo como sinal de segurança. O problema é que estabilidade financeira não significa apenas conseguir sobreviver até o próximo salário. Significa ter espaço para lidar com imprevistos sem entrar em colapso emocional. E esse espaço começa a desaparecer silenciosamente enquanto sua rotina continua exigindo consumo para aliviar cansaço, ansiedade e pressão emocional. Aos poucos, surge uma sensação difícil de explicar. Você trabalha muito, recebe dinheiro regularmente e, mesmo assim, sente que qualquer pequeno imprevisto seria suficiente para desorganizar completamente sua vida financeira.
Essa percepção costuma assustar, porque revela algo desconfortável. Talvez o controle que você acreditava ter fosse muito menor do que imaginava. Mas mesmo nesse momento, o cérebro continua tentando proteger você emocionalmente. Ele minimiza sinais, cria justificativas e faz parecer que tudo ainda pode esperar mais um pouco. É exatamente assim que muitos padrões perigosos se fortalecem. Não através de irresponsabilidade extrema, mas através de adiamentos constantes produzidos pela sensação de que ainda não está tão ruim. Então chega um momento específico, não necessariamente dramático. Às vezes é apenas uma fatura mais alta, um gasto inesperado, ou uma conta simples que produz uma sensação estranha dentro de você. Pela primeira vez, você percebe que não existe mais espaço suficiente para continuar ignorando o que está acontecendo. O problema é que, quando essa percepção finalmente aparece com clareza, grande parte do padrão já está consolidado. Os hábitos já existem, as despesas já fazem parte da rotina. O cérebro já automatizou comportamentos que antes pareciam temporários. E talvez seja exatamente isso que torna tudo tão desconfortável. Você percebe que o problema não começou agora. Ele começou muito antes, enquanto você ainda acreditava que estava tudo sob controle. O dinheiro não desapareceu de uma vez. O controle não foi perdido em um único dia. Tudo aconteceu lentamente, enquanto pequenas decisões emocionais iam ocupando espaço dentro da sua vida financeira. O cérebro adora evitar desconfortos imediatos. Por isso, é tão fácil ignorar pequenos sinais financeiros quando eles ainda parecem suportáveis. O problema é que aquilo que é ignorado tende a continuar crescendo. Aos poucos, você percebe que não estava construindo estabilidade. Estava apenas aprendendo a sobreviver dentro de um aperto que aumentava gradualmente. E existe uma diferença enorme entre sobreviver e ter controle real. Sobreviver significa continuar funcionando mesmo cansado, ansioso e pressionado. Controle significa possuir espaço financeiro suficiente para não depender constantemente de alívio imediato. Muitas pessoas confundem essas duas coisas porque conseguem continuar pagando as contas durante muito tempo. Mas pagar tudo não significa necessariamente que a situação está saudável. Às vezes, significa apenas que você ainda conseguiu empurrar o problema um pouco mais para frente. O cérebro humano faz isso constantemente. Ele troca tranquilidade futura por conforto imediato, sem perceber claramente o custo emocional e financeiro dessa escolha. E quanto mais vezes esse padrão se repete, mais automática a rotina financeira se torna. Você deixa de refletir profundamente sobre decisões, porque tudo passa a funcionar no piloto automático. Pequenos gastos parecem inevitáveis. Pequenas recompensas emocionais parecem necessárias. E qualquer tentativa de mudança começa a parecer cansativa demais para alguém que já vive emocionalmente sobrecarregado. Nesse momento, o dinheiro deixa de representar liberdade. Ele passa apenas a funcionar como ferramenta para evitar desconfortos momentâneos, enquanto o futuro continua sendo comprometido silenciosamente. Talvez por isso tantas pessoas sintam que perderam o controle apenas de repente, porque o cérebro não mostra claramente o processo enquanto ele está acontecendo. Ele apenas normaliza cada pequena etapa. Até que dia você olha para a sua realidade financeira e percebe que aquilo que parecia temporário virou permanente. O aperto virou rotina. A ansiedade virou hábito. E o controle que parecia existir começou a desaparecer muito antes. Talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. O problema nunca parece urgente enquanto ainda está crescendo devagar. E justamente por isso tantas pessoas só percebem a gravidade quando boa parte do dano já aconteceu. O dinheiro não sumiu em uma única compra. O controle não. Desapareceu em um único mês. Tudo foi sendo consumido lentamente por decisões pequenas, padrões emocionais e hábitos que pareciam inofensivos quando começaram. E talvez seja exatamente por isso que a frase da thumb seja tão desconfortável. Já era tarde. Não porque seja impossível mudar, mas porque a percepção chegou apenas depois que o padrão já tinha se tornado parte da rotina. Se esse tipo de reflexão faz você enxergar dinheiro, comportamento e hábitos de uma forma diferente, se inscreva no canal. Porque muitas vezes os maiores problemas financeiros não começam em grandes erros. Eles começam em pequenas decisões silenciosas, que parecem normais até o momento em que já ocuparam espaço demais dentro da sua vida.